Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Atitude Empreender. É uma honra e um prazer ter a sua audiência. E o entrevistado de hoje é Mário Lúcio de Almeida Vilela, ele que é proprietário da Sociedade Hípica Chácara Flora. Conheça mais uma história de quem faz bem para a nossa cidade. Mário Lúcio de Almeida Vilela é proprietário da Sociedade Hípica Chácara Flora de Poços de Caldas. A hípica conta com cerca de 50 alunos, sendo que muitos deles participam de competições em nível nacional. São em média 40 cavalos sob os cuidados de Mário e sua equipe. Além da prática do hipismo, também é desenvolvido um belo trabalho de ecoterapia, um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo, buscando o desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. Mário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui e poder conhecer um pouco da sua história, que é uma história de sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e o convite. E espero passar um pouco sobre a minha história e sobre o meu trabalho e o meu esporte que eu faço desde pequeno. Tenho certeza que vai ser muito agregadora a sua história e a mensagem que você vai deixar aqui no programa de hoje. Conta para nós um pouco da tua história. A tua história no que você faz hoje começou muito cedo, desde criança. Isso. Conta como foi para nós. A verdade foi uma história, a minha história no hipismo é uma história um pouco... um sonho que acabou se tornando realidade, porque em Poços de Caldas não existia essa modalidade, não tinha praticante de hipismo, nunca teve. E, por ironia do destino, a gente começou a mexer com cavalo. Meu pai me deu um cavalo quando eu tinha 10 anos, mas um cavalo só de passeio, de andar final de semana. E a gente foi tomando gosto, eu e meus irmãos. E começamos a praticar e fomos atrás de professores, cursos em outras cidades, atrás de aprendizado e hoje eu sou profissional do hipismo, vivo do hipismo e vivo dos cavalos. Você disse que foi um sonho. Qual foi a referência que você teve nessa busca do hipismo? Na verdade, o hipismo... Na época que eu comecei, eu não tinha nem referência, nem sabia, nunca nem tinha visto um hipismo, nunca nem na televisão eu tinha visto, porque é um esporte pouco difundido, é um esporte que a gente não tem muito acesso. Né? É um esporte de pouco acesso. Apesar de ter bastante gente que pratica no Brasil, hoje, com dados de comércio, da indústria, a indústria do cavalo hoje movimenta mais dinheiro do que a indústria automobilística no Brasil. Caramba! Então é uma coisa muito difundida, mas é muito difundida no interior do Brasil ou pela muito população, praticado, muito né? praticado, mas pouco difundido, exato. Mas assim, a indústria do cavalo no geral, não só no hipismo, mas a indústria do cavalo no geral, desde o cara que planta o feno para dar para o cavalo, o fabricante de ração, o fabricante de sela, o fabricante de sabão que dá banho no cavalo, os tratadores, toda a indústria que envolve o cavalo. E por que você acredita que isso aconteça? Essa pouca... Não sei porque eu acho que hoje em dia o mundo com a modernidade, com computador, com videogame, com tudo... O cavalo está ficando um pouco mais... saindo um pouco das raízes do ser humano. Né? Mas como negócio é um grande negócio. Você acabou de dar um dado, muito importante. Sim, hoje o cavalo é um grande impulsionador da economia no Brasil, se você quer saber. É uma coisa forte, que é um dado que às vezes só quem tem acesso ao cavalo, que está por dentro desse dado, pouco divulgado até esse dado, mas é um dado assim...
importante para a economia do Brasil o cavalo. Para quem está nos assistindo agora, uma grande oportunidade de negócio também, né? Sim, com certeza. O cavalo ainda é um grande aliado do ser humano, até hoje. Um grande amigo, né? Um grande amigo. E você fez muitos cursos para se profissionalizar nessa área, né? Sim, eu fiz cursos hoje eu já morei na Europa, me especializando, passei um tempo lá montando, fiz cursos em várias cidades do Brasil, com vários cavaleiros internacionais que vieram para o Brasil dar curso, com o próprio Nelson Pessoa, que é o pai do Rodrigo Pessoa, com o próprio Doda, que é o cavaleiro olímpico, também já fiz curso com ele, com o Vitor Alves Teixeira, e inúmeros profissionais que cada um a gente vai pegando uma coisinha e acaba formando a nossa própria personalidade esportiva. Né? E essa formação no velho mundo, lá na Europa, você acredita que é um grande diferencial das pessoas que não conseguiram estar? Né? A Europa hoje e sempre está para o hipismo como talvez o Brasil para o futebol. Em vários países da Europa, o hipismo, por exemplo, a Alemanha, o hipismo chega a ser o segundo esporte de preferência nacional, só perdendo para o futebol. É uma coisa que no Brasil a gente não tem contato. Na Alemanha é uma coisa absurda como o pessoal lá ainda tem contato com o cavalo e ama o cavalo. Lá é comum, qualquer família sempre tem alguém que mexe com o cavalo e que pratica hipismo ou qualquer outra modalidade envolvendo o cavalo. Eu acredito que também pode ser uma evolução. Né? As pessoas, quanto mais pensam na qualidade de vida, vão levando para esse lado. Tem a ver, né? Acho que sim. E talvez também por tradição. Acho que mais a tradição. O Brasil, como foi um país colonizado e foi colônia, não teve aquela tradição. Lá a tradição do cavalo é de 10 mil anos. O pessoal montando a cavalo e andando a cavalo. Então é uma tradição, passada de pai para filho, essa paixão pelos cavalos. E você, tudo isso proporcionou você começar a dar aula, você se capacitou muito cedo também, né? Aí voltando no assunto, como aqui em Poços não existia, e eu fui um dos pioneiros que saí primeiro para fazer um curso e tudo, quando eu voltei desses cursos que eu acabei fazendo, eu tinha na época 13, 14 anos, comecei a dar aula para os meus irmãos. O pouco que eu aprendi no curso eu comecei a dar aula para os meus irmãos, e aquela velha história de em terra de cego quem tem um olho é rei. Então eu comecei a dar aula para os meus irmãos e outras pessoas foram vendo e foram querendo aula também, e eu comecei a dar aula, porque eu era o único aqui que tinha uma certa noção do esporte. E comecei a dar aula e continuei me especializando e não parei mais de dar aula. Comecei, na verdade, com 13 anos a dar aula para os meus irmãos, mas com 15 anos eu já tinha uma escola e já tinha alunos e tudo. Isso vem crescendo a passos largos. Isso vem crescendo. Eu conheço a tua história. Hoje a gente tem uma hípica, a Sociedade Hípica Chácara Flora, hoje ela foi credenciada pelo Comitê Organizador da Rio 2016, estava apta a receber atletas para o pré-jogos. E isso, para receber esse certificado, ela realmente tem que ter... Esse certificado garantia que a gente tinha instalações com nível para receber atleta olímpico. Caramba, que maravilha. Então, hoje a gente tem instalações lá de primeira. Quando eu visito hípicas pelo Brasil todo, claro, tem hípicas enormes, hípicas grandes, com clubes, né, com muitos sócios e tudo, mas a Chácara Flora hoje ela está total condições para a prática do esporte. Habilitada e credenciada. A gente acabou não recebendo atletas para as Olimpíadas, mas mais por um problema do Brasil do que nosso. Sim. Porque teve uma epidemia de uma doença no Brasil dos cavalos chamada mormo, que não tem na Europa e não tem em outros países, e na véspera das Olimpíadas, a Olimpíada quase chegou a não acontecer o hipismo aqui. Caramba! Quase por conta disso. Por conta dessa doença, porque é uma doença
letal para os cavalos. Se o cavalo pega mormo, ele tem que ser sacrificado, não importa o cavalo, pode ser um cavalo olímpico, se pegar mormo. A transmissão é muito fácil, porque é uma transmissão pelo suor do cavalo, transmite de um para o outro. Pela água, se o cavalo beber uma água aqui, o outro beber água no mesmo local, vai pegar. E, além de tudo, é uma zoonose, é uma doença que transmite para o ser humano, que também não tem cura. Se o ser humano pegar, ele... Não vai ser sacrificado, mas ele vai morrer, não tem cura. Legal. Então, por essa doença, chegou quase a não ter o hipismo. E aí, os atletas ficaram meio com receio de vir antes para treinar, e eles vieram na semana do hipismo, já desceram direto no Rio de Janeiro, competiram e foram embora, para o cavalo ficar o mínimo possível no Brasil. Legal. Eu percebo que você tem muita paixão quando fala disso, deve ser um amor incondicional do seu trabalho. Sim. E nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco eu quero saber a sua estrutura, a sua infraestrutura, quantos alunos você tem e de que maneira que você transmite essa paixão naquilo que você faz. Certo. E nós vamos para um breve intervalo e o programa Atitude Empreender volta já.